Olá, queridos alunos do Desenrolado, professor Felipe Custódio, desenrolando de uma forma bem tranquila a química para vocês, tá? A água pura, ela é ideal para beber? Porque a gente fala assim, ó, água pura, eu quero uma água pura. Ou então quem faz propaganda de água diz assim, a minha água é a água mais pura que existe. Será que a água pura é a água ideal para beber? Ao longo dessa aula a gente vai conseguir dar uma resposta para se a água pura é ou não a ideal para se beber. Essa é uma aula que a gente vai falar de substâncias puras e misturas. Substância pura é uma única substância, ela não tem outras substâncias misturadas a ela. E a principal característica da substância pura é que ela apresenta propriedades físicas constantes. Quais são as principais propriedades físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, calor específico. Então, a substância pura ela vai apresentar todas as suas propriedades físicas constantes. Já as misturas, aí não, aí a gente vai ter duas ou mais substâncias juntas e sempre que a gente tem uma mistura, as propriedades físicas são variáveis. Ponto de fusão vai ser variável, ponto de ebulição vai ser variável, calor específico, a densidade. Então, a principal diferença entre substância pura e mistura é que a substância pura tem propriedades físicas constantes e a mistura tem propriedades físicas variáveis. Ora, se o que diferencia uma substância pura de uma mistura são as propriedades físicas, então vamos dar uma olhadinha em ponto de fusão e ponto de ebulição, porque através da análise dessas propriedades a gente consegue diferenciar uma substância pura de uma mistura. E a melhor maneira de analisar isso é através dos gráficos de mudanças de estado físico. Então aqui a gente tem o gráfico, ó, da substância pura e aqui a gente tem o gráfico da mistura. Como é que é esse gráfico? Ó, aqui no início eu tenho o estado sólido, aqui sólido mais líquido que caracteriza a fusão, estado líquido, líquido mais gás que caracteriza a ebulição e estado gasoso. Perceba que no gráfico da substância pura, a fusão está ocorrendo ó, numa temperatura constante, esse gráfico é temperatura por tempo, temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição constante. Lembrando que a substância pura tem propriedades físicas constantes. A gente costuma dizer assim, ó, o gráfico de uma substância pura apresenta dois patamares. Ponto de fusão constante é o primeiro patamar. Ponto de ebulição constante é o segundo patamar. Qual é a substância que a gente conhece mais? A água. Então, se a gente pegar a pressão de 1 atm, a pressão ao nível do mar, a gente vai dizer que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. A água pura tem temperatura de fusão constante, temperatura de ebulição constante. Quando a gente vem para o gráfico da mistura, a história é diferente, ó. Perceba que é a mesma coisa, sólido, sólido mais líquido caracteriza a fusão, líquido, líquido mais gás caracteriza a ebulição, estado gasoso. Perceba que durante a fusão a temperatura está variando, não está constante. Durante a ebulição a temperatura também está variando. Isso porque a mistura não tem propriedades físicas constantes. Então, o gráfico da substância pura apresenta dois patamares, o gráfico da mistura apresenta nenhum patamar. Bom, gente, existem, na verdade, dois tipos de misturas, vamos dizer assim, especiais, tá? A mistura eutética, aí se a gente analisar o gráfico da mistura eutética, a gente vai ver ó, que a fusão está ocorrendo a temperatura constante, mas na ebulição a temperatura está variando, o que significa dizer então que a mistura eutética, o gráfico dela tem um patamar na fusão, é uma mistura que tem temperatura de fusão constante. Um exemplo de uma mistura eutética é a solda é uma liga metálica que tem chumbo mais estanho, e a solda é um exemplo de uma mistura eutética, são dois metais, mas quando eu os misturo, a temperatura de fusão dessa mistura vai ser constante. E temos também uma outra mistura que é denominada de mistura azeotrópica, que se a gente analisar o gráfico da mistura azeotrópica, a gente vai ver que a temperatura de ebulição é constante. A fusão está ocorrendo com variação de temperatura, mas a ebulição ocorre a temperatura constante. Uma mistura azeotrópica bem conhecida é o chamado etanol hidratado. É um álcool que tem, em porcentagem de volume, 96% de álcool, 4% de água.
esse é o etanol que inclusive é comercializado como combustível, tá? Então, quando eu tiver 96% de álcool na mistura e 4% de água em volume, vai funcionar como mistura azeotrópica, a temperatura de ebulição vai ser constante. Então, o gráfico da substância pura, 2 patamares, um patamar na fusão, um patamar na ebulição. O gráfico da mistura, nenhum patamar. Mistura eutética, um patamar na fusão, temperatura de fusão constante. Mistura azeotrópica, um patamar na ebulição, temperatura de ebulição constante. Todas essas transformações que a gente está mostrando, as mudanças de estado físico, elas são classificadas como transformações físicas, porque na transformação física eu não estou mudando a identidade da matéria. É uma mesma substância. Água no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso é água. Eu não estou mudando a característica, a intimidade da substância. Então, todas essas transformações que a gente mostrou aqui são classificadas como transformações físicas. As transformações químicas são diferentes. Aí são as reações químicas. Eu estou transformando uma substância em outra substância. Então a gente diz que na transformação química há uma mudança da identidade da matéria. Então na transformação física eu não estou mudando a identidade da matéria, na transformação química uma substância está se transformando em outra, muda a identidade da matéria. Lembra que lá no início a gente perguntou assim, ó, água pura é a água ideal para beber? Não é, gente. A água pura, ela não tem sais minerais. E um dos objetivos de a gente consumir água é fazer a reposição de sais minerais. Então, a água mineral, que é uma mistura, é água mais sais minerais, na verdade, ela é melhor para consumo, para beber, do que a água pura. Então, essa história que o cara diz assim, a minha água é a água mais pura, na verdade, isso não é um conceito adequado sob o ponto de vista da química. O ideal para se beber é a água mineral, que é uma água misturada com sais minerais, para que a gente possa fazer a reposição dos sais, ok? Valeu, galera, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.